Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, vamos falar um pouquinho sobre geometria espacial. Para ser mais específico, volume do prisma, tá? Qual é o essencial do volume do prisma? Como é que eu caracterizo um prisma? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Cara, olha para cá. Esses aqui são os principais modelos de prisma, tá? Que é o quê? É o prisma de base triangular, prisma de base retangular, pode ser chamado de quadrada também, sem problema nenhum. Prisma pentagonal e o hexagonal. O pentagonal é pouco, cai, tá? O que cai mais são esses três aqui: triangular, quadrado ou retângulo e o hexagonal, de 6 faces. Qual é a característica dele? Se você notar, repara que eu coloquei a face de uma cor diferente. Então, de base triangular. E olha aqui a lateral dele, ó. A lateral dele, se a gente planificar, depois para frente eu vou planificar são retângulos. E o que muda é a base, e a gente chama de base tampa para ficar mais fácil, né? Quando a gente fala de prisma, repara, se eu cortar ele em qualquer momento aqui, eu sempre vou ter a mesma figura, que é o triângulo. Isso é uma característica aí do prisma, tá? Qual é a vantagem do prisma? A gente vai falar muito para ficar mais fácil de enxergar a questão de volume. Pensa assim, ó, uma folha de papel, ok? Pensa numa resma. O que é uma resma? São várias folhas de papel, aquele bloquinho que você compra na papelaria, que vem 500 folhas, é aquilo uma resma. Pensa só numa folha. Quando você pensa numa folha, é uma superfície. Então, teoricamente, a gente pode falar assim, é uma área, né? Vamos falar que ali não tem volume. E aí, a hora que você pega várias, né? No caso, 500 folhas, aquilo ali dá um volume. Aquilo ali tem altura. E aí, qual é a superfície? A superfície é uma folha. E aí, quando eu coloco várias folhas enfileiradas, eu tenho um prisma, eu tenho um volume, para ficar mais fácil de visualizar, ok? Volume do prisma, galera, para não sofrer. Volume do prisma, facinho, facinho, facinho. É o quê? O que está diferente aqui? Qual é a cor diferente? Professor, são as figuras. E a gente chama isso de base. Então, ó, o volume do prisma sempre vai ser o quê? A área da base, certo? Vezes a altura, H. Só isso, ó. A altura aqui, ó. H aqui é o lado, ó. Coloquei de pretinho aqui para ficar mais fácil, ó. H. E o que a gente vai chamar de base? Base, professor, tudo isso aqui, ó. Aqui é a base, que no caso é a base de um hexágono. Aqui é a base de um pentágono. Aqui é a base de um retângulo, né? Ou um quadrado. E aqui é a base de um triângulo. Então, a área da base, eu vejo qual é a minha superfície, qual é a base, vezes a altura. Esse é o volume do prisma. Área da base vezes a altura. Eu gosto de usar até esse conceito para cilindro, né? Apesar de ser tratado diferente, porque muda um pouco. Mas, ó, quando a gente fala de cilindro, tá aqui, ó. Qual é o volume do cilindro? Posso usar a mesma teoria? Eu, particularmente, gosto de usar a mesma teoria. Eu vou ter o quê? O volume do cilindro também. Para mim, eu acho que é a mesma situação. É a área da base vezes a altura. Onde aqui é a altura. E a base, galera, é isso aí, né? Base. Só que qual a diferença? É que a base é uma circunferência. Então fica o quê? A área da circunferência vezes a altura. Tudo só isso. No geral, segue a regra. Área da base vezes a altura. A base é uma circunferência e aí eu corto. Pensa aqui num salaminho, né? Salaminho que você compra tudo laminadinho, bonitinho. Ó, ou um cano de PVC, que é um cilindro, só que você pensando em fatias para ficar mais fácil a ideia de volume. Ok. Tá. Peguei 2 exemplos para ficar mais fácil. Peguei uns 2 exemplos já práticos que a gente vai usar bastantão, né? Tá aqui, ó. Sabe um espaço aqui, Bob. Então tá aqui. Dá uma olhadinha, que figura é essa aqui, galera? Aqui eu já vou bater e aí já vamos falar sobre os dois, que é um pouquinho mais simples, tá? Que os dois também podem ser considerados um prisma, só que esses prismas, eles são particulares, por assim dizer. Primeiro, o que acontece aqui, ó?
todos os lados, todas as arestas são iguais, galera. Quando eu tenho tudo igual, né, todos os mesmos valores, poderia considerar a base como sendo esse quadrado, né, vezes a altura. Só que olha aqui que interessante, se eu usar a ideia do prisma, então o volume é a área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado, então é a área do quadrado vezes a altura. Só que o quadrado em si é esse cara aqui, ó, 4 por 4. Então é lado por lado. Ou, como a gente está falando de uma figura, a gente vai chamar de aresta. Então é a aresta vezes a aresta. Vezes a altura, que também é uma aresta. Opa! Mas é tudo A, professor, é tudo a mesma coisa, né? Se é tudo A, seria quem? A ao cubo. Ao cubo, A terceira, vem daí a figura, né? O que é isso? Isso aqui é um cubo. E aí tem a especificação um pouco melhor, que aí o volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Como são todos iguais, né? Não vai interferir, vai ficar A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então, o volume desse cubo em questão é igual a 4 ao cubo, e aí, é claro, 4 ao cubo é 64 específico desse. Então, aqui ficaria volume do cubo A ao cubo. Ok, tranquilo. Quando a gente fala do volume desse carinha aqui, ó, o que é isso aqui? Professor, esse cara aí parece ser uma caixa. Exato, é uma caixa, e a gente chama essa caixa de paralelepípedo, ok? Quando a gente fala de paralelepípedo, galera, professor, mas eu posso usar a mesma teoria do prisma? Pode. Pega a base, vamos pegar essa base aqui, ó, aqui em cima, para ficar mais bonitinho, mais fácil de enxergar. Bom, se aqui é 10, aqui vale 10. Se aqui é 4, ó, aqui também vale 4. Também vale 4. Opa! Então quem que é a base? Segue a mesma regra, né? O volume do prisma, né? É quem? É a área da base vezes a altura. Dá uma melhorada aí, professor. Quem que é a base? A base é um retângulo vezes a altura. Vou até colocar já de vermelhinho aqui, ó, para combinar que a altura seria esse cara aqui, ó, que é igual assim, só para a gente não mudar. Beleza. Só que observa, vem daí o volume do paralelepípedo, tá? Que a gente poderia até começar antes. O volume do paralelepípedo muito grande. Paralelo, vai ser a área do retângulo, ó. Se eu chamar esse carinha aqui de A, esse carinha aqui de B e esse carinha aqui a altura de C, ele vai dar o que a gente deseja, né? Paralelepípedo. Um retângulo, base vezes a altura da inspeção aqui, né? Então, ó, largura e comprimento. A vezes B. Vai ficar A vezes o B. Por quê? Porque tem medidas diferentes. Vezes a altura que a gente chamou de C. E aí, A vezes B vezes C. Toda vez que eu tenho caixas ou paralelepípedos, eu posso pegar as dimensões diferentes, né? Ó, comprimento, largura e altura. Trocando aqui, ia ficar o quê? 10 vezes 4 vezes 5. E aí, óbvio, né? Volume do paralelepípedo, paralelo, vai ser igual a 4 vezes 5, 20 vezes 10, 20 vezes 10, 200. Isso aqui é para falar mais de numérico, mas o que me interessa a parte aqui mesmo? É essa parte aqui, ó. Volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Ou seja, são as dimensões diferentes, né? A, B, C. Comprimento, largura, altura. Tranquilo? Assim a gente fez um breve relato do que é o volume de um prisma, muito simplesinho. Finalizamos a aula. Até mais. Tchau, tchau.